Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal Combinando Cores. E aí, vamos aprender a colorir mais algumas frutas hoje? Vocês estão amando o vídeo das frutas, eu já fiz 2 vídeos, eu tive que dividir porque tinha muita fruta pra pintar. É uma página desse livro aqui, Segredos de Paris. E hoje a gente com certeza vai conseguir terminar essa página. E eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo das frutas e que vocês me pediram pra que eu pintasse os vegetais desse livro aqui mesmo. Então, em breve eu vou trazer ele. E se você gosta desse tipo de vídeo e quer ajudar o canal de forma bem simples, gente, é só deixar o like. É muito importante pra mim, ajuda muito o canal. E aproveita e se inscreve no canal, caso você seja novo. Ativa as notificações também pra vocês receberem as notificações dos vídeos. E lembrando que a gente tá quase chegando a 5.000 inscritos. E quando a gente chegar nessa marca aí, eu vou lançar um vídeo comemorativo bem diferente aqui no canal. Então ajuda a compartilhar esse vídeo pra gente chegar lá bem rápido. E se você gosta do canal e quer ter mais conteúdo exclusivo, agora você pode se tornar membro. Então, se tornando membro, você vai ter acesso exclusivo a lives e também acesso a todos os desenhos autorais do canal, mesmo antes de eu soltar o vídeo que eu vou mostrar ele. Bom, então agora, como prometido, vamos continuar colorindo as frutas. Próxima fruta, gente, eu demorei pra saber o que era isso, porque quando eu olhei, pra mim era uma laranja, mas eu falei assim, eu já pintei outra laranja, o que eu vou transformar nisso agora? Comecei a pesquisar e decidi fazer um limão. Então, para começar a pintar esse nosso limão, comecei usando então o lápis 88, que é um verde bem clarinho. Então eu pintei a parte de cima, que era onde eu queria que tivesse luz. Depois, com o lápis 66, que é um verde um pouco mais escuro do que eu tava usando, eu fui escurecendo a parte de baixo, porque é onde eu quero que fique a sombra. Então eu vou tentando fazer um degradezinho assim do mais escuro pro mais claro. Isso com todas as cores. Agora eu vou vir com o meu lápis 06, que é um verde mais escuro. E, gente, meus lápis começaram a quebrar todas as pontas. Eu apontava e o negócio quebrava. Enfim, aí depois, com o meu lápis 06, eu fui também passando nas partes ali onde eu queria que fosse mais escuro. E eu fui subindo. Então, é só questão de degradê mesmo. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como faz luz e sombra em objetos, assim, redondinhos. Com o lápis 77, que é um verde mais escuro ainda, eu fui reforçando ali principalmente a parte de baixo e levei pra cima bem de leve mesmo, pra não ficar muito escuro. Eu voltei com o lápis 06 pra subir mais um pouco ali, pra não dar tanta diferença do verde mais escuro pro mais claro. Voltando com o 66, que é um pouquinho mais claro, eu fui passando bem de levinho ali na parte onde tem a luz, e aí com o 88 eu passei mais por cima da luz pra não deixar totalmente branco. Eu só vou e volto com os lápis, eu voltei com o 77 pra escurecer mais ainda, que eu achei que ia ficar bem melhor se escurecesse ainda mais. E depois com o querido Blender, que já está cotoco, eu já tô usando uma extensão de lápis porque ele tá minúsculo, eu fui passando por todo o limão e eu achei que ficou bem legal, ficou bem bonito. E pra fazer as folhas eu usei praticamente as mesmas cores, né, porque a folha é verde, o limão é verde, então comecei com o lápis 77, que é o mais escuro, né? E fui fazendo ali as nervurinhas da folha. Então eu fiz na parte do meio. E essas folhas aí são bem minúsculas, tipo, elas não estão de frente, então elas estão meio de lado, então elas são bem finas, né? Mas fiz o que deu, tem que deixar um lápis bem apontadinho ali pra poder conseguir fazer. E vocês viram que eu deixei de pintar uma parte do limão ali? Mas aí eu voltei com os lápis e consegui arrumar. Bom, continuando na folha, eu usei o 66, então, pra terminar de pintar aquelas partes branquinhas que eu não tinha pintado. E depois, com o lápis 77, de novo, eu voltei pra reforçar ainda mais ali aquelas nervurinhas que eu já tinha feito, mas como eu tinha feito clarinho, aí eu só dei uma reforçada mesmo. A nossa próxima fruta é a banana e foi bem simples fazer ela. Eu usei, adivinha, só... Ah, não foi o 148, foi o 112. Enfim, não foi o 148 que eu sempre uso, é o 112, achei que era o mesmo. Então eu comecei a colorir com esse 112, que é um outro amarelo bem clarinho. Eu fiz a base
inteira da fruta pra já deixar pintado pra fazer a parte clara e pra dar essa corzinha aí da banana. Depois eu vim com o lápis 04, que é um amarelo bem claro, então tem que tomar cuidado porque a banana não é totalmente dessa cor aí, né? Mas eu passei bem de levinho assim só pra dar uma corzinha e também pra escurecer essa parte, né? Porque eu vou fazer essa parte aí mais escura. Depois com o lápis 122, que é um marronzinho, eu escureci a pontinha da banana e também comecei a passar na parte de baixo da banana, ali onde eu tinha passado aquele amarelo um pouquinho mais forte. Só que ele é muito escuro, então eu tentei passar bem de levinho, mas ele fica bem marcado, sabe? Mas tudo bem, depois eu vou dar uma arrumadinha e vai ficar bom. Então eu só fui subindo bem de leve mesmo, porque eu só queria dar uma escurecidinha nessa cor. E ficou assim, bem marcadinho mesmo, mas tudo bem. Então eu passei em todas as bananas, eu fui fazendo a mesma coisa, assim. Aonde eu escurecia em uma, eu escurecia nas outras. Ainda com esse lápis, eu comecei a fazer algumas pintinhas na banana, porque eu não queria que ela ficasse assim, totalmente perfeitinha. Porque eu acho que fica bem legal assim, quando você adiciona umas pintinhas na fruta, eu acho que fica, sei lá, algo mais natural, né? Eu voltei com 04 e eu decidi pintar. Pintei forte, olha isso. Ficou assim, quase neon o negócio, né? Depois com o 112, eu voltei e comecei a reforçar aquela parte de cima que eu queria mais clarinha. Então eu fiz isso em todas as bananas. E começou já a ganhar uma forma essa banana aí, né? Eu voltei com a lápis 122 pra pintar aquela outra parte que eu não tinha pintado ali embaixo. Eu sempre esqueço alguma parte. É sempre assim. Mas tudo bem. Só fui indo e voltando com as mesmas cores porque eu tinha esquecido aquela parte. Pra fazer a parte de cima, né? Onde a gente conecta todas as bananinhas que formam o cacho, eu usei o 122, né? O marrom que eu tava usando antes. E o 112, que é o amarelinho clarinho, pra fazer uma parte mais clara. Só que aí eu achei que ficou muito próxima a cor, o 112, né? Muito próximo da cor da banana. Então eu decidi passar o 122, que é o marrom que eu tava usando, por cima desse 112, porque daí ele ficou um tom diferente, assim. Daí eu achei que ficou bem melhor. Com o 107, que é o marrom mais claro, porque eu vi que aquele que eu tinha pego era muito forte e ia ficar muito marcado no amarelo, porque são cores, assim, muito opostas, né? Uma é muito clara e a outra é muito escura. Então esse tomzinho aí, eu consegui fazer uma transição um pouquinho melhor entre o amarelo e aquele marrom que eu tinha feito antes. E eu tô gostando da banana, eu achei que ela tá ficando bem bonitinha, bem legal. Eu fiz algumas manchinhas também com esse lápis, porque daí ele ficaria umas manchas mais claras, assim. Então é legal também você fazer umas manchas mais claras e algumas mais escuras, porque o efeito fica bem diferente. E aí, gente, eu não passei o blender agora, mas depois eu vou voltar e vou passar o blender na banana, tá? A nossa próxima fruta é o kiwi. Para fazer ele, então, eu comecei pela casca usando a cor 111 e eu comecei a fazer uns risquinhos. Comecei a fazer bem parecido com o coco. Então eu fui fazendo uns risquinhos na casca e com o 107 eu fui fazendo a mesma coisa. Então eu vou criando várias camadas com várias cores, fazendo o mesmo movimento e aí vai preenchendo a parte do papel e dando uma textura assim, né? A parte mais difícil foi pintar a casca desse kiwi que tá de frente pra gente, porque o espaço era minúsculo. Com o lápis 148, eu só pintei por cima, assim, pra preencher espaço. Só que eu achei que ainda não tava bom. Então, o que eu fiz? Eu peguei um lápis mais escuro, 122, e fui fazendo o mesmo movimento de risquinhos mais escuros. E aí, eu gostei bem mais de como ficou. Pra pintar o meio ali do kiwi, eu usei o nosso querido 148, que eu uso em tudo. Na verdade, é branco, né? Mas como eu falei, não ia aparecer, então eu uso um amarelinho claro, que depois, no fim das contas, fica bem claro e nem dá pra ver a diferença. Com o 06, eu comecei então fazendo as manchinhas que tem do meio do kiwi pra borda dele. Mas, gente, é minúsculo essas frutas, tipo, é muito difícil fazer. E sabe quando eu uso na folhinha que eu preencho a borda e depois eu venho puxando em algumas áreas ou com o lápis que eu tô usando? Então, aí eu fiz a mesma coisa, porque a borda, ela é um pouquinho mais escura, mas ela tem umas manchinhas, então eu fiz desse mesmo jeito aí. Me pareceu muito um bordado, que eu não sei como é que é o nome daquele bordado, mas me pareceu muito isso. Bom, então eu só fui depois ainda puxando algumas partes pra ficar um pouquinho mais alto ali do que eu tinha feito. Com o lápis 66, que é o verde um pouquinho mais clarinho, eu fui passando ali por toda a parte que eu não tinha feito, porque aí o kiwi vai ser um pouquinho mais claro nessa região.
Com o lápis 06, eu fui subindo o que eu já tinha feito, mas eu gosto de usar, quando eu não quero uma cor tão forte, usar um lápis sobre o outro, porque aí a cor não fica tão gritante, assim, ela fica bem mais suave. Então, eu só dei uma reforçada nas bordas, porque tava bem clarinho. E depois, com esse mesmo verde que eu tinha feito, eu fui pintando bem de leve, assim, porque eu achei que tinha ficado muito marcado. Então eu vim com o 06 para reforçar tanto a cor do verde da casca para a parte da onde a gente come, e depois com o meu lápis 12, que é o preto, eu fui fazendo as sementinhas do kiwi. E, gente, eu não achei que esse kiwi ficou tão bonito. Eu já pintei outros kiwis que ficaram melhores. Mas sei lá, gente. Ah, o que eu fiz também, eu usei o 6 pra entrar em alguns pontos, assim, fazer alguns risquinhos, entrando na parte mais branquinha do kiwi. Porque ele não é totalmente redondinho ali, igual a ilustradora fez. Ele tem umas entradinhas de verde naquela parte ali. Então eu dei uma reforçada, né? Tentei esfumar aquela parte de fora pra ficar melhor. E como eu falei, eu voltei ali na banana pra passar o blender, porque eu achei que fica bem melhor. Bom, gente, então chegamos no tomate, né? Que agora é o tomate mesmo. Pra fazer ele, eu usei o lápis 29 e o lápis 60 pra fazer o cabinho ali, né? Que são as partes de verde. Pra fazer o tomate em si, eu usei um rosa bem clarinho, que é o 146, para fazer a parte da luz, mas vocês podem ver que nem dá para ver no vídeo direito, né? Mas tudo bem, acredita e confia que o negócio tá ali. Com o meu lápis 01, eu fui então pintando a parte, todo o resto, né, do tomate. E vocês podem ver que eu deixei algumas partes sem pintar para conseguir fazer a parte da luz. Depois, com aquele mesmo lápis, o rosinha claro, que é o 146, eu vim passando ali naquela parte da luz para reforçar um pouco, porque assim, quando eu vier com o vermelho, ele não vai pegar tão forte assim na parte da luz, então ele vai dar uma mesclada entre o rosa e o vermelho e vai ficar bem melhor. Esse tomate, gente, ficou bem simples, tipo, o tomate não tem muito segredo, né? Por isso que no outro lá em cima eu quis transformar no caqui. E aí depois, com o 29, eu voltei e pintei ali as folhinhas do tomate. E com o blender, só pra tirar um pouco da textura também, eu fui passando por ele. E pra reforçar ainda mais a luz, eu vim com a minha posca, então eu fazia um risquinho e eu dava uma batidinha com o dedo pra ele não ficar tão marcado. E aí a gente consegue fazer uma luz bem legal. A nossa próxima fruta é o mirtilo, ou o blueberry, como você quiser chamar. E eu comecei pintando ele com o 56, que ele é um azul ou um roxo bem clarinho, para fazer a parte da luz. Depois, com o lápis 19, que é um azul bem mais escuro, eu pintei a parte de cima da frutinha e algumas áreas onde eu queria escurecer. Depois, com o lápis 56 de novo, eu vim e comecei a reforçar um pouco mais ali a parte da luz. E com o lápis 88, eu fiz a nervurinha da folha. Com o lápis 29, eu fiz do mesmo jeito que eu tinha feito nas outras lá. Só que, gente, ficou péssima essa folha, né? Ficou muito feio. Mas enfim. E aí, eu achei que o verde do meio, ele tava muito, assim, forte demais, e eu passei o verde mais escuro bem de leve por cima, e eu achei que ficou um pouquinho melhor. E aí foi isso pro nosso blueberry. A nossa próxima fruta é a cereja, e já está quase acabando, gente. Eu usei o mesmo rosinha que eu usei no tomate para fazer o brilho, então eu já demarquei ali onde eu queria o brilho. Fazendo assim, você já consegue saber ali aonde você não pode avançar para deixar a parte do brilho. Com o lápis 25, que é um vermelho, mas ele é um vermelho mais rosado, assim, eu fui passando por toda a cereja para fazer uma base, né, para dar cor para ela. E depois, com o lápis 47, eu fui reforçando aonde eu queria que tivesse mais sombra, né? Então aí eu volto com o 25 para reforçar a cor dela. E com o lápis 146, que é o rosa mais clarinho, eu passo por cima da luz.
Depois eu volto com o 25, só pra reforçar ainda mais a cor, porque tinha ficado meio esbranquiçado algumas partes. E depois eu só passo o blender por cima pra tirar um pouco da textura. E pra finalizar, eu uso a minha querida Posca e faço do mesmo jeito, coloco um pouco no papel e dou umas batidinhas com o dedo, assim. E pra fazer a folha, eu usei o lápis 66. Gente, esse 66 é difícil focar, viu? Ele é muito claro. Então, eu pintei as nervurinhas da folha e os cabinhos da cereja com o lápis 17. Eu fui pintando do mesmo jeito que eu tinha feito na pera lá, então tentando evitar as nervurinhas. Reforcei um pouco ali as nervurinhas com o lápis mais claro e voltei com o verde pra escurecer ali o cabinho, né, na parte de baixo, pra escurecer o cabinho na parte de cima, e foi isso. Agora, o abacaxi, gente, eu acho que eu nunca colori um abacaxi na minha vida. Eu sei que alguém comentou, assim, que tava muito ansioso pra ver o que ia sair do abacaxi. Então chegamos para a nossa última fruta. Eu usei novamente o 66 pra colorir as pontinhas das folhas. Eu não sei se é assim que chama, mas não sei se isso é realmente uma folha. Enfim, a coroa do abacaxi, né? Então eu tentei pintar a maior parte das folhinhas com essa cor. Depois, com o 152, que é um verde um pouquinho mais escuro, eu fui pintando a parte de baixo, aonde eu não tinha pintado. Só que aí vocês vão falar assim, meu Deus do céu, o que essa guria tá pintando? Tipo, tá mó feio, né? Mas calma aí, gente, vai ficar legal, confia. Porque é sempre assim, começa feio, mas termina bonito. Tá. Depois eu voltei com o 66 pra trazer um pouquinho mais pra baixo essa cor, pra mesclar, porque eu achei que tinha ficado bem marcado, né? Vocês podem ver que tá bem marcado de uma cor pra outra, ali não tem transição nenhuma. Então eu só fui reforçando ainda mais as pontinhas e fiz a mesma coisa com o verde mais escuro. Só que eu ainda achei que tava faltando um negócio aí, porque tá faltando uma cor mais escura pra gente dar mais profundidade nele. Então eu vim com o 137, que é um verde bem mais escuro, e fui pintando a base das folhas e algumas regiões ali que eu achei que era mais escuro. E vocês vão ver que já vai começar a dar uma profundidade nesse negócio aí, que já vai dar pra ver que tem uma folha em cima da outra, que não é tudo a mesma coisa. E aí depois tinha um risco ali, gente, eu não entendi o que a ilustradora quis desenhar esse negócio. E aí eu fui acompanhar esse risco e ficou muito reto. Eu falei, meu, o que ela quis fazer? Enfim, eu tive que criar ali umas folhas. Então eu fui usando os mesmos verdes pra tentar ocupar aquele espaço, porque tava um buraco ali. E aí com o blender eu vim só pra homogeneizar tudo e eu achei que ficou bem melhor, né? Bom, pra fazer a casca então do abacaxi, primeiro eu comecei com o 122, que é um marrom bem escuro, e contornei todas aquelas partes do abacaxi. Depois, com o lápis 119, que é um marrom claro ou um amarelo bem escuro, eu passei por cima daquele marrom que eu tinha passado, mas tentei também trazer um pouco pro meio pra fazer uma transição da cor, porque depois a gente vai vir com o amarelo. Como eu falei, a gente veio com o amarelo 64, e aí eu fui pintando mais a parte de dentro de cada pedacinho ali do abacaxi. Depois, com o nosso querido 148, eu fui terminando de pintar toda a parte do centro ali. E, gente, eu fiquei super chocada com esse abacaxi, porque eu achei que ficou muito legal. E pra finalizar, eu usei a caneta gel branca, porque ali nessas partinhas do abacaxi, nesses espinhos que normalmente a gente chama, né? Não é preto, né? Ele é clarinho. Então, eu tentei passar a caneta gel pra dar esse efeito aí mais claro e não deixar tão escuro. E, gente, foi isso! Nossa, eu amei colorir essa página, sério, foi muito legal. Eu amo colorir comida, fruta, essas coisas assim. Então, como eu já falei no outro vídeo, se você gostou, deixa bastante seu like, porque eu posso trazer outras vezes coisas sobre esse livro. Inclusive, eu falei no último vídeo que eu poderia trazer a página dos vegetais, que eu acho que seria bem legal. Então, se você quiser assistir a página dos vegetais, comenta aqui embaixo vegetais, porque daí eu posso anotar na nossa listinha de pedidos e trazer numa próxima vez. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, porque ajuda muito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve, porque eu trago muita coisa legal. Olha, esse passo a passo aqui eu achei que foi, assim, muito rico pra quem quiser colorir aí em qualquer outro livro, não precisa ser nesse.
qualquer outro livro que você tenha frutas, você pode usar esse aqui de inspiração. Lembrando que agora, então, a gente tem o botão de membros no canal. Então, se você quiser se tornar membro do canal, é super simples. É só você clicar no botão que vai ter mais informações sobre. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se vê, então, na segunda-feira com mais uma combinação de cor. Beijo, beijo. Tchau!